com seus raios em abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios em abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Então que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curavam cegos, junto ao velho tanque de Siloé. Uma tarde linda de primavera, dos mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré, ele foi caminho,
amor, verdade e vida, como ainda. Me aproximo de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Me aproximo de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, os anseios, as vontades, os receios, as saudades, os fracassos, as surpresas, alegrias e tristezas. E tudo me aproxima de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Então, nós vamos. Boa tarde a todos, agora oficialmente, sejam todos bem-vindos. E a gente vai começar. A Verônica disse que já tinha estudado essa página para outra reunião, então começa hoje aqui. E qualquer coisa, com meu acesso, estável, hein? qualquer coisa outra pessoa assume, se você não conseguir. Barulho está incomodando vocês? Não, Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, nossos anjos tutelares, coordenadores desse estudo, queremos mais uma vez, como iniciamos nossos estudos, agradecer. Agradecer pela oportunidade, agradecer por essa oportunidade de pararmos, estudarmos essas obras maravilhosas que nos permitem alcançar outras dimensões, termos outras visões, abrir os nossos entendimentos. Agradecemos a oportunidade diária que nos é fornecida de nos transformarmos, de nos melhorarmos. Basta que realmente assim queiramos. Mestre Jesus, rogamos ainda a tua proteção, rogamos ainda que esses emissários do alto possam envolver cada um de nós, todos nós aqui encarnados, quanto os nossos amigos desencarnados, que conosco aqui comparecem para realizar esse estudo. Que o nosso entendimento seja alargado, a nossa visão, mas, acima de tudo, que essas luzes possam se refletir no nosso sentimento, possam suavizar e acalmar as nossas emoções, as nossas angústias, as nossas dificuldades, Senhor, para que possamos levar realmente esse evangelho, esse entendimento para o nosso dia a dia, nossa prática, nossas ações e os nossos pensamentos. Assim, Mestre, rogamos a tua proteção e a tua direção nos trabalhos da tarde. Muito obrigada, que assim seja.
Então, é o capítulo 167, entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto à semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. No fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão a mudança de classificação convencional. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições e, num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. A renovação indispensável não é de plano exterior flutuante. Transformar-se ao cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz em novas concepções. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento, ainda que é forçoso reconhecer que a disciplina entrará como fatores decisivos. Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhastes no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho. Faze isso e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta de ti mesmo. Então, profundo esse, hein? Vou tentar resumir, né? Emmanuel vem falar que todos, né, de um modo geral, quando se atém ao problema da transformação espiritual, quase todos querem essa transformação, né? É uma vontade comum, mas poucos são aqueles que demonstram realmente compreender o que seria essa transformação, porque ele fala que a maioria aspira apenas uma mudança convencional, uma mudança, às vezes, de status econômicos, uma mudança, às vezes, de posição social ou de conhecimento puramente, ou até, como ele coloca aqui, uma mudança de transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, porque às vezes surgem oportunidades a nós que nós não encaramos como oportunidades, mas que nós às vezes rechaçamos, ignoramos ou desprezamos quando aquilo, na verdade, seria realmente para o nosso bem. Então, a maioria, como ele coloca, busca essa renovação apenas no plano exterior flutuante, né? Por que flutuante? Porque muda, né? Nossa vida, cada hora a gente está numa posição, cada hora a gente está numa situação, e não é essa a verdadeira transformação espiritual que ele coloca. Mas ele coloca que a verdadeira transformação exige aprimoramento mental. E para isso precisa de constância e de esforço no bem e no conhecimento. Ou seja, eu entendi assim, precisamos da sabedoria, né? Precisamos de constância e esforço no conhecimento e também constância e esforço no bem, que seria a prática, né? Não adianta só conhecermos e não praticarmos aquilo que já conhecemos, mas também não adianta paralisarmos só na prática, às vezes do bem, mas também sem buscarmos o conhecimento e a sabedoria. E aí ele coloca como meio para que esse esforço realmente
se realize, que é essa disciplina que é tão difícil para nós, né? Que às vezes a gente começa bem, vai mais ou menos, e depois, ao final, a gente desiste, a gente larga para lá. Então, essa disciplina que é tão importante para formar esse aprimoramento é o meio, né? É o mecanismo, porque tudo começa com ela. Como o Emmanuel coloca, né, que a disciplina antecede a espontaneidade, né? Então, nós não seremos bons espontaneamente, precisaremos da disciplina antes. Aí ele fala para não nos cristalizarmos nas falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem, né? Para a gente também não parar, né? Esse aprimoramento precisa de constante renovação. E a pergunta que ele faz para o final é uma pergunta muito incisiva, né? Que eu fiquei pensando, nem sei se eu sei responder. Pergunta a ti próprio quanto ganhastes no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho. Acho que a gente só consegue responder essa pergunta quando realmente nos defrontamos com aqueles testemunhos ou aquelas provas de aferição, né? Aquelas provas testes para medir, né? Até que ponto realmente nós adquirimos ou não o Evangelho, né? Acho que é isso. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu vou evitar falar porque eu estou tossindo muito, então queria saber se alguém quer acrescentar. Acho que a Verônica colocou os pontos essenciais ela levantou e comentou, mas se alguém quiser acrescentar alguma coisa, a gente ainda tem uns minutinhos, 5 minutinhos exatamente. Sandrinha, quer colocar alguma coisa? Não, querida. Inclusive, o que eu peguei agora no meio, desculpe o atraso, eu estou aqui em São Paulo, e o capítulo que eu vi na internet era 166 mesmo, esse? Esse é 167, Ah, então tá. Eu vi o 166. Anotei aqui tá? 166. Eu acho que assim, o que ele tenta levantar aí, que eu acho importante, é essa nossa inquietação de querer estar sempre no lugar onde não estamos, ou na posição que não é a nossa. Queremos sempre estar além, quer dizer, queremos uma posição eh, melhor ou de mais prestígio, enfim, seja onde for, no trabalho, nas atividades religiosas, nas atividades, enfim, todo qualquer caminho, a gente fica sempre querer estar numa posição talvez de maior relevo ou mais confortável, ou que a gente acha mais aprazível, porque o que nos cabe, o que nos compete é aquilo que a gente precisa. Então, é com aquela experiência que nós temos uma certa dificuldade de adaptação, de acatamento amoroso. Tipo, eu estou vivendo essa experiência, é difícil, mas aí é que ele faz a pergunta: o que é que você acha que essa experiência está te ensinando e pode te ensinar? Está trabalhando o seu orgulho? Está, de alguma maneira, podando a nossa vaidade? Está, de alguma maneira, tentando, assim, romper as fronteiras do nosso egoísmo? Porque a gente fica sempre sonhando com algo que não está ao nosso alcance, porque não é para estar, não é? E aquilo que está ao nosso alcance é aquilo que a gente precisa para trabalhar. Por isso é difícil. Por isso a gente acha sempre que a grama do vizinho é mais verde, que a experiência do outro é mais agradável. Enfim, a gente fica sonhando com, porque a gente, no fundo, não quer passar pela experiência difícil, pela experiência que exige da gente esforço e disciplina. E ele deixou claro, esforço e disciplina. E esforço é trabalho, é poda, é renúncia. E disciplina é algo que nos obriga a uma constante, digamos assim, a um exercício, um trabalho constante, rotineiro,
de poda, de educação, né, espiritual, mental, tudo. Então, por isso que a gente tem dificuldade com isso. Aí vem o Emmanuel, se vocês repararem, ele tem uma infinidade de passagens que tentam nos abordar e nos chamar a atenção para, olha, o que você tem, o André Luiz diz que nós estamos no lugar certo, com a pessoa certa, vivendo a experiência necessária ao nosso crescimento. São palavras mais ou menos textuais do André Luiz. E é isso mesmo. Mas aí a gente acha sempre que o vizinho tem uma experiência melhor, que a família do vizinho é a que a gente queria, que o trabalho do colega, poxa, aquilo ali que é moleza, aquilo que eu gostaria de estar fazendo, que o outro é sempre. Então, enquanto a gente não atentar para que, olha, aquilo que a gente precisa, normalmente a gente não gosta, normalmente não gostamos, porque é aquilo que vai trabalhar as nossas deficiências. Então, se a gente quer fazer um trabalho consciente, vai ser um trabalho doloroso, porque é de mudança de padrões, mudança de padrões. É difícil, a gente está condicionado a uma série de coisas que a gente precisa alterar, precisamos alterar os padrões viciosos. Foi o que ele falou, já falhamos ontem, mas olha, é para lá que o nosso querer muitas vezes nos sinaliza. Né? Eu acho que é isso, né? Para não me estender mais. Mas alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Agora é 1 minuto só. Não? Então a gente vai começar com a leitura do Há 2000 anos. Repita, você pode dizer a página do seu livro, que é igual ao meu? O meu é a 216, Sandrinha. A volta a Roma nos reclamou. Obrigada, querida, obrigada. Então, João quer começar? Começo. A volta a Roma não reclamou desse modo grande demora. O mesmo emissário levou as instruções do senador para os seus amigos da capital do império, e daí a pouco uma galera os esperava em Cesareia, reconduzindo a família Lentulus de regresso, depois da permanência de 15 anos na Palestina. Desnecessário dizer dos pequeninos incidentes do retorno, tal a vulgaridade das viagens antigas, com a sua monotonia aliada às vagarosas perspectivas e ao doloroso espetáculo do martírio dos escravos. Cumpre-nos, entretanto, acrescentar que, nas vésperas da chegada, o senador chamou a filha e a mulher, dirigindo-lhes a palavra em tom discreto. Antes de aportarmos, convém lhes explique a minha resolução a respeito do nosso pobre Marcos. Há muitos anos guardo o maior silêncio a respeito do assunto, para com os meus afeiçoados de Roma, e não desejo ser considerado mau pai em nosso ambiente social. Somente uma circunstância como a que nos impõe esta viagem me levaria a regressar, porquanto não se justifica que um pai abandone o filho em tais paragens, ainda mesmo torturado pela incerteza da continuidade de sua existência. Assim, resolvi comunicar a quantos me perguntem que o filho está morto há mais de 10 anos, como de fato deverá estar para nós outros, visto a impossibilidade de o reconhecermos na hipótese do seu reaparecimento. Se soubessem de nossas mágoas, não faltariam embusteiros que desejassem ludibriar nossa boa-fé, explorando o sentimentalismo familiar. Ambas assentiram na decisão, que lhes parecia a mais acertada, e daí a minutos o porto de Ostia estava à vista, agora lindamente aparelhado pelo zelo do imperador Cláudio, que ali mandara executar obras interessantes e monumentais. Nessa hora, não se observava o contentamento,
natural em tais circunstâncias. A partida, 15 anos antes, havia sido um cântico de esperança nas expectativas suaves do futuro, mas o regresso estava cheio do silêncio amargo das mais penosas realidades. Quer Quer dar uma quer paradinha? Sim, é que ele continuou narrando, né? O retorno, o regresso deles para Roma, né? Ele narra, né? Como era para a época, né? A gente imagina, né? A morosidade, o desgaste, né? Da viagem, né? Aliado ainda, né? Aos suplícios dos escravos, né? Que conduziam a viagem, né? As carruagens, os barcos e ele, né, mostra o seu ressentimento, né, de retornar nessas circunstâncias, sem saber, né, a que destino se dera o filho. Às vezes, né, ele querendo se convencer de que o filho já tinha desencarnado, né, já não estava vivo, e retornando, né, depois de todos os acontecimentos na estada deles, na Palestina, não, em Cesareia, Cafarnaum, ele estava lá. Cafarnaum, isso. E ele faz essa recomendação, né, para a filha e para a esposa, né, de que não levasse as notícias para quem perguntasse, né, com medo até de pessoas, né, de oportunistas, né? Eu vejo isso até comum hoje aqui, né? Às vezes pessoas botam em grupos aqui de pessoas desaparecidas, bens furtados, que eu dou recompensa. Se a pessoa oferece recompensa para quem tem notícia, para quem ache algo, então pessoas se aproveitam disso, né? Com falsas notícias, com falsas informações. Então ele quer evitar esse tipo de sabor e mais ainda o orgulho dele falando alto aqui, né? Ele não quer ser visto em Roma como um pai que não zelou pelo filho, que não cuidou, não quer passar a imagem de um mau pai, né? Pelo acontecido com o filho. Então ele prefere que se dê essa notícia, né, de que o filho já está tido como morto há mais de 10 anos, e que se também ele aparecesse, eles nem o reconheceriam, né? Então eles traz isso para a sua realidade, né? E aqui mostra, né, que né, ambas, a esposa e a filha, assente com um determinado por ele, né? E eles vão chegando, né, ao porto, né? Ao porto de Ostia, né? Ele parece que totalmente reformulado, remodelado, né? O imperador Cláudio ali promoveu obras, né, na reforma, né? E, e que ele, né, regressa, né? Fala que ele regressa, que o seu contentamento seria outro, retornando a Roma, se fossem outras circunstâncias, né? E que, né, a partir dali de 15 anos, né, ele volta ali nas mais penosas realidades, né? Então, eu andei procurando, a Rosana já foi mais de uma vez à Itália, talvez ela saiba, né? Hoje parece que Ostia está a 3 quilômetros do mar. Ele fica na embocadura do rio Tibre, né, segundo eles, e com assoreamento, não quer sair a palavra, ela foi ficando distanciada do mar a 3 quilômetros. Diz que de lá, porque eles vão pernoitar para depois ir para lá, são 25 quilômetros para a cidade de Roma mesmo. Aí, não sei, Rosana, teria alguma coisa a colocar nas suas idas lá para esses... Nem conheço essa cidade, nem Não, sabia que existia. Não, não, tá não. bom. Vou até E olhar aqui. Pois é, eu andei vendo, aí ele diz que fica na embocadura do Tibre, E mas ainda tem esse nome? eu acho que sim. É conhecido como um local em que as ruínas foram muito preservadas,
mantém ainda vários monumentos da época, várias, acho que é um ponto histórico também. Talvez não seja aquele mais procurado pelos turistas, né? Mas aí a gente vê, quando eu achei a frase que ele coloca, que ele diz que em momento nenhum seria aceitável que um pai abandonasse um filho, mesmo que não tivesse a certeza que ele continuaria vivo. E que ele só arredou pé ali da Palestina, como ele diz, aquela região, porque seu grande amigo, essa família, que eram como irmãos, ele estava, digamos, beirando a morte, né? Então ele se resolve vir, e aí a gente sabe que o destino tem outros mecanismos para que nós nos encontremos com as pessoas certas no momento exato. Então a gente vai ver que essas circunstâncias, muitas vezes, elas não são assim fortuitas nem ocasionais, mas elas estão dentro de uma programação de acordo. E o resto o João já colocou, não vejo que é mais um trecho narrativo. Eu fiquei imaginando a Lívia, por exemplo, que é um espírito tão sensível, imaginando que aqueles homens que estão ali conduzindo o navio numa condição de escravos, em que eles praticamente morriam ali nas galés, morriam nesse trabalho, como deveria ser desconfortável para uma pessoa que se preocupasse com o bem comum, quer dizer, porque antigamente, quer dizer, para os patrícios, escravo era escravo, né? Era como quando nós tivemos a escravidão aqui, que achavam que escravo não tinha alma. Então, escravo é escravo, mas uma pessoa que tem um outro conceito de humanidade deveria ser muito desconfortável viajar às custas da vida de outras pessoas, né? É só isso. Alguém gostaria de comentar alguma outra coisa nesse trecho? Não? Você quer ler um pouquinho, Rosana? Posso ler. Eu estava olhando aqui agora no mapa, na verdade não é uma cidade, não, faz parte de Roma mesmo, são 26 quilômetros do É. centro Pois de é. Roma. É o porto ali, é um porto, né, de Roma, não é uma Era, cidade. né? É, Era, né, Rosana? Porque agora ele está distante do mar 3 quilômetros. pelo que eu estou vendo aqui, ainda é na praia, na Mas costa. eu digo assim, o antigo porto, na realidade, já Ah, está, sim, é. sim. Porque o aeroporto é pertinho do aeroporto de Roma. Pertinho do aeroporto, mas é na beira do mar, praticamente. É ali na. É, é, é o mar, é no mar. Uhum. Mas não conhecia. Uhum. Bom, então. Além do desencanto da vida conjugal, Públio e Lívia não viam ali, entre os rostos amigos que os esperavam, as silhuetas de Flamínio e Calpurnia, que consideravam irmãos muito amados. Contudo, dois rapazes simpáticos e fortes, de gestos desembaraçados nas suas togas irrepreensíveis, dirigiram-se a eles imediatamente, em esclarecedores Não, escaleres confortáveis. escaleres, em escaleres confortáveis. Mal a embarcação havia ancorado, rapazes esses que o senador e esposa reconheceram de pronto no afetuoso e comovido abraço. Tratava-se de Plínio e seu irmão, que, incumbidos pelos pais, vinham receber os queridos ausentes. Apresentados a Flávia, ambos fizeram um movimento instintivo de admiração, recordando o dia da partida, quando a haviam acomodado no beliche entre os seus gemidos e caretas de criança doente. A jovem impressionara-se também com a figura de ambos, de quem possuía apagadas reminiscências
entre as recordações remotas da sua infância. Principalmente, Plínio Severus, o mais moço, a havia impressionado profundamente com os seus 26 anos completos, do mesmo porte elegante e distinto com que ela havia idealizado o herói da sua imaginação feminina. Notava-se igualmente num relance que o rapaz não ficara indiferente àquelas mesmas emoções, porque trocadas as primeiras impressões da viagem e examinada a situação da saúde de Flamínio Severus, considerada pelos filhos como excessivamente grave, Plínio oferecia o braço à jovem enquanto Agripa lhe observava num leve tom de ciúme. Que é isso, Plínio? Flávia pode suscetibilizar-se com a tua intimidade excessiva. Ora, Agripa, respondeu ele com um franco sorriso, estás muito prejudicado pelos formalismos da vida pública. Flávia não pode estranhar os nossos costumes na sua condição de patrícia pelo nascimento e, ademais, não nasci para as disciplinas do Estado, tão do seu gosto. A essas palavras, ditas com visível bom humor, acrescentou Públio Lentulus, confortado pelo ambiente da sua predileção. Vamos, meus filhos. Quer que pare ou continua? Quer dar uma parada para avaliar esse É. perfil desses jovens? Bom, aí a gente vê que parece que já vai começar uma nova, um novo drama aí, né? Mas os dois rapazes que foram recebê-los no porto eram os filhos, né, do Sim, Flamínio, e o Plínio era um pouquinho mais velho, né, que a Flávia, e o Agripa, não sei o que aqui não está dizendo, mas deve é ser um um pouco pouco mais mais velho. novo. Mais velho? O Agripa é mais velho. É mais E eu velho. acho que o Plínio tem tipo 5 anos de diferença para a Flávia, alguma coisa assim. Tem 4 anos, né? Ela tem 22, ele tem 26, É, né? São 4 anos, é. E parece que ela também se encantou com ele, né? Como ele se encantou com ela. E pelo que eu percebi aqui, parece que o Plínio não é muito ligado às disciplinas, né, políticas ou da sociedade ali, como o Agripa deve ser, né? E, bom, eu acho que, não sei se eu perdi alguma informação aqui, mas eu acho que o principal que eu vi aqui foi isso. Se vocês quiserem continuar. A gente não pode esquecer que na carta Calpurnia fala da dificuldade de controlar os filhos, porque eles estavam, digamos assim, envolvidos, né, nas aventuras da sociedade, para não ser mais assim, né, romana. Então, ela temia pelos filhos e ela, na carta, pede o auxílio de Públio como um caráter disciplinador e moderado, né, mais austero, para, de alguma maneira, exercer uma influência positiva sobre esses jovens, principalmente o Plínio, que, pelo que dá a entender, não gosta de regras, não gosta de disciplinas e gosta de fazer o que tem vontade. Então, é mais impulsivo, né? É mais impulsivo. E a gente vai ver isso ao longo da, da narrativa. Mas alguém quiser falar mais alguma coisa desses os prenúncios, né, do que vai se desenrolar? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Só admirei deles terem reconhecido, né? Os meninos que eles colocam aqui, que de pronto eles reconheceram os dois. Eu fiquei admirada. Eu também pensei nisso, Verônica, e anotei aqui. É, Tanto mas 15 anos vejamos, depois, eles, né? es- eles estavam com as togas impecáveis da condição social deles, jovens por aquela idade, vindo ali se apresentar, talvez eles até tivessem parecência com os pais, né? Que às vezes o jovem a gente diz assim, nossa, cara, pode ser também que eles
apresentassem traços fisionômicos que lembrassem o pai, né? Pode ser, mas de qualquer maneira a gente vê que ali houve já uma identificação entre o Plínio e a Flávia, né? A gente vê que não é à toa que eles estão voltando, né? Bom, já que ninguém quer falar, Sandrinha, quer ler um pouquinho? Leia assim: Vamos, meus filhos, e dando o braço à esposa para desempenhar a comédia da sua felicidade conjugal na vida comum da grande cidade, seguido de Plínio, que amparava a jovem no seu braço forte e conquistador em assuntos do coração, desembarcaram junto de Agripa, a fim de descansarem um pouco antes de seguirem diretamente para Roma, e para o que todas as providências haviam sido tomadas pelos irmãos severos com o máximo de carinho e espontânea dedicação. Lívia não se esqueceu de Ana, providenciando para o seu conforto junto aos demais servos da casa em todo o percurso de caminho que os separava da residência. Em direção à cidade, pensou então o senador que, finalmente, ia rever o amigo muito amado. Há longos anos, acariciava a ideia de confessar-lhe de viva voz todos os seus desgostos na vida conjugal, expondo-lhe com franqueza e sinceridade as suas preocupações acerca dos fatos que o separavam da esposa na intimidade do lar. Tinha sede de suas palavras afetuosas e de explicações consoladoras, porque sentia que amava a mulher acima de tudo, apesar de todos os dissabores experimentados. Não crendo sinceramente na sua queda, apenas seu orgulho de homem o afastava de uma reconciliação que cada dia se tornava mais imperiosa e necessária. Em breve, defrontavam a antiga residência, lindamente ornamentada para recebê-los. Numerosos servos se movimentavam, enquanto os recém-vindos faziam o reconhecimento dos lugares mais íntimos e mais familiares. Havia 15 anos que o Palácio do Aventino aguardava os donos sob o carinho de escravos dedicados e dignos. Logo se serviu uma refeição frugal no triclínio, enquanto os irmãos severos, que participavam desse ligeiro repasto, esperavam os seus amigos, a fim de seguirem todos juntos para a residência de Flamínio, onde o enfermo os aguardava ansiosamente. Plínio, em dado instante, como quem traz à baila uma notícia interessante e agradável, exclamou dirigindo-se ao senador: Há bem tempo ficamos conhecendo o vosso tio Sálvio Lentulus e sua família, que residem perto do fórum. Meu tio? Perguntou Públio, impressionado, como se as lembranças de Fúvia lhe trouxessem ao íntimo uma aluvião de fantasmas. Mas, ao mesmo tempo, como se estivesse fazendo o possível por adormentar as próprias mágoas, acentuou com suposta serenidade. Desculpe, suposta serenidade. Ah, é verdade. Faz mais de 12 anos que ele regressou da Palestina. Paramos aí? Vamos parar, Sandrinha, que aí você já É? tem bastante coisa para comentar. Paramos, que é melhor, né? Primeiramente, a comédia. A colocação de Emmanuel é perfeita, né? Quando ele diz a comédia da sua felicidade conjugal na vida comum da grande cidade, ou seja, bem antes, antes da viagem, e quando ele chama a esposa e a filha, ele já estava conjecturando e planejando um homem de uma condição intelectual muito grande também, ele já estava planejando toda esta comédia, não é? Não era algo que ele fizera ali naquele momento, era algo que ele vinha colocando para ele mesmo, a fim de que ele não saísse daquela condição do que como os outros ouviam, como os outros iam perceber a felicidade da sua família, não é? E aí, isso aqui eu marquei como achando muito importante, porque Emmanuel ele vai dando aquelas dicas, né? Como aqueles romances policiais, ele vai dando as pistas. Quando ele fala de Plínio com
com a Flávia, e apresentou primeiro a carta da mãe deles. Agora, ele vai reforçar dizendo que eles foram, né, e dando o braço à esposa para desempenhar a comédia, e Plínio amparava a jovem no seu braço forte e conquistador em assuntos do coração. Ou seja, ele vai reforçando essa ligação que vai acontecendo e como esses rapazes também vão reagindo, né? Quanto à Lívia, aquilo que você colocou antes, Pepita, imaginemos a situação dela tão diferenciada em termos de sentimento, em termos de visão de vida já completamente reformulada, não é? E ampliada à luz do cristianismo, a Lívia não esqueceu de Ana, né? E não só para ela, como para os demais servos. Ou seja, se ela não podia modificar toda uma estrutura social que ainda estava muito forte em seus comandos contra aquele que eles não consideravam nem tendo alma, né? Então, pelo menos os mais próximos, ela fazia questão de abrigar no seu coração e também materialmente falando, né? Dando conforto que ela poderia oferecer. O Públio, no caso, ele não vai contra isso. Ele aceita, ele acata, né? Não, ele talvez não o fizesse, mas diante da condição que ele viu ao longo daquele tempo em Cafarnaum, ele mesmo já aceitava até dar o conforto material para várias pessoas que ela pedia, né? Então, ele realmente ele não se envolve aqui, Emmanuel nem toca no nome dele, muito menos toca no nome de Flávia, porque Flávia seguia a orientação muito forte do pai, né? Nos assuntos da sociedade, nos assuntos mesmo de condição de vida, né? Como viver daquela forma. Anotei aqui o que ele pretendia. Ele sabia que o amigo íntimo, né, estava muito doente, mas, ao mesmo tempo, é aquela colocação de coração para coração, não é? Quando nós temos aquele amigo, aquela amiga, que você pode se despir desses valores artificiais da sociedade, né? Então, ele esperava que, mesmo doente, o Flamínio, tendo essa autoridade moral que tinha, né, essa condição que ele tinha, que ele iria desaguar as mágoas dele para Flamínio. Nós vamos ver que a coisa fica não bem assim como ele gostaria, né? Então, o que é incrível aqui, e Emmanuel reforça isso aqui nesse trecho que eu marquei, ele dizia assim: tinha sede de suas palavras afetuosas e de explicações consoladoras, porque sentia que amava a mulher acima de tudo, apesar de todos os dissabores experimentados. Ou seja, parece uma incoerência, porque ele coloca aqui, não crendo sinceramente na sua queda, apenas seu orgulho de homem o afastava de uma reconciliação. Ou seja, quantas e quantas vezes o orgulho supera tudo que nós podemos fazer para a própria felicidade nossa e daqueles espíritos a quem amamos, não é? Por orgulho. Então, se afastou da mulher a quem amava acima de tudo. Deve ser uma dor incomensurável, né? Eu não consigo imaginar uma pessoa amando a outra, estando ali, olho no olho, e, ao mesmo tempo, abrir mão disto e, no fundo, acreditando que ela não havia caído, ela não havia traído. E, ao mesmo tempo, o orgulho fala mais alto, né? É o ser humano, ele aqui mostra bem claramente aquilo que ele disse anteriormente. Emmanuel coloca que ele era um homem humano, né? Com as suas deficiências, como todos nós, com as suas dificuldades, mas que estava sofrendo também pela sua condição e pela sua orientação. Ele decidiu pela sua escolha, né? Ele decidiu que não abriria mão desse orgulho. Mais adiante, voltam à casa, voltam ao lar antigo, né, em Roma, e o Palácio do Aventino, imaginemos
a condição social deles ali, mostra a chegada ou a necessidade de uma refeição frugal, e Plínio, em dado instante, ele fala da presença, né, já ali, do tio Sálvio Lentulus e de sua família, ou seja, vai acordar nele mais ainda aquela ferida, né, que existe, porque ele vai lembrar de Flávia, de Fúvia, ele vai lembrar das colocações feitas por ela, do que ela mostrou como se fosse a verdade, enfim, e isso vai acordar as mágoas, porque, na verdade, não há o esquecimento do fato ali, não é? Joga para debaixo do tapete para continuar vivendo numa vida que não é aquela que, no fundo, ele gostaria de viver. Ele vai acordar essas mágoas, não é? E aquilo que não é bem resolvido vai permanecer e, inclusive, atormentando mais e mais, não é? Essa ferida parece que diminuiu, mas, na verdade, ela está lá, pronta a acordar. E aí ele diz aqui, né? Faz mais de 12 anos que ele regressou da Palestina, ou seja, 3 anos estavam já, o tio Sálvio e a Fúvia, né, estavam lá em Roma. E aí, paramos aí, né? Faz mais de 12 anos que ele regressou da Palestina. Podem falar, por favor. Eu queria só atentar para uma coisa. O Emmanuel deixa claro o seguinte: às vezes a gente quer se livrar das pessoas que são uma pedra no nosso calcanhar. Mas se a questão não está resolvida, a vida te coloca de frente dessa pedra. E aí você tem que resolver. Então, ele de repente se deu conta, caramba, eu mandei a Fúvia e o tio para cá para me livrar deles. E a primeira coisa, que aí a gente vai ver também no Plínio, esse gosto dos comentários mais assim, né, de sociedade, falta do que fazer, de falar da vida dos outros, de isso e aquilo. Então, mal ele chega, a primeira coisa que é trazida à tona, olha, agora você vai confrontá-los novamente. E isso é por isso que Jesus diz para que a gente se reconcilie com o nosso irmão, que ele é o adversário, um irmão, enquanto estamos a caminho com ele. Porque a gente fatalmente vai se defrontar novamente e às vezes em piores condições, em piores condições. E se às vezes a gente agrava a condição de adversidade, que é o pior, é quando a gente aguça no outro aquele sentimento de aversão, de despeito, de tudo isso, né? E aí, agora, mais uma vez, a Lívia vai se defrontar com a Fúvia, porque a Fúvia não tolerava a superioridade moral, nem a beleza da Lívia. A verdade, isso a incomodava, não é? Porque ela era totalmente é, leviana, fútil, etc. e tal. E aí a gente vai ver o que a trama vai aguardar para a gente, mas eu acho que essa questão é importante da gente prestar atenção nesse ensinamento de Jesus, para que a gente tente, de alguma maneira, equacionar nossas questões com aquelas pessoas com as quais temos dificuldade de lidar. Que às vezes tudo começa na nossa postura de conciliação, enfim, de solidariedade, de simplicidade, de perdão, podem amenizar a situação. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Que a Sandrinha colocou também muito bem os aspectos aí dessa. Fazer algum comentário? Ana, seu Antônio, Solange. Não sei se foi, não sei se foi sem querer, mas a Dinorá estava com a mãozinha levantada ali. Estava, Dinorá. Olha, Dinorá, tem Tava gente te a vigiando. mãozinha do
Não? Ninguém quer falar? A Lúcia? Agora é a Lúcia que está com a mãozinha. Também não? Ninguém Então está é com a a mãozinha. mãozinha. Eu estou vendo aqui a mãozinha na Lúcia. É a Mas sua, tudo é o bem. seu mouse, Pepita. Então é o livro que está empurrando o mouse. Pode ser. Pode ser. Esse mouse aqui é danado. Então, gente, vamos prosseguir. Então, acho que a gente ainda tem um tempinho, não? Glorinha, quer ler um pouquinho? Tem. Leia. Foi neste Comemos que Agripa interveio, como a vingar-se da atitude do irmão, quando ainda não havia desembarcado, exclamando intencionalmente: e por sinal que Plínio parece inclinado a desposar-lhe a filha, de nome Aurélia, com quem mantém as melhores relações afetivas de muito tempo. Ao ouvir essas palavras, Flávia Lentulus fitou o interpelado, como se entre o seu coração e o filho mais moço de Flamínio já houvesse os mais fortes laços de compromissos sentimentais dentro das leis misteriosas das afinidades específicas. Enquanto se passava esse duelo de emoções, Plínio fitou o irmão quase com ódio, dando a entender a impulsividade do seu espírito e respondendo com ênfase, como a defender-se de uma acusação injustificável perante a mulher das suas preferências. Ainda desta vez, Agripa, estás enganado. Minhas relações com Aurélia não têm outro fundamento além do da pura amizade recíproca, mesmo porque considero muito remota qualquer possibilidade de casamento na fase atual da minha vida. Agripa esboçava um sorriso brejeiro, enquanto o senador, compreendendo a situação, acalmava os ânimos, exclamando com bondade: está bem, filhos, mas falaremos depois sobre meu tio. Sinto-me ansioso por abraçar o querido enfermo e não temos tempo a perder. Em breves minutos, um grupo de liteiras encaminhava-se para a nobre residência dos Severos, onde Flamínio aguardava o amigo ansiosamente. Sua fisionomia não aguardava mais aquela mobilidade antiga e a empolgante expressão de energia que a caracterizava, mas, em compensação, serena placidez se lhe irradiava dos olhos, sensibilizando a quantos o visitavam nos seus derradeiros dias de lutas terrestres. A expressão do semblante era a do lutador derribado e abatido, exausto de combater as forças misteriosas da morte. Os médicos não tinham a menor esperança de cura, considerando o profundo desequilíbrio físico, aliado à mais forte desorganização do sistema cardíaco. As menores emoções determinavam alterações no seu estado, ensejando as mais amplas apreensões da família. Parar, né, Pipi? Dá uma paradinha, por favor. Parar. Então, aqui a gente já nota que os dois irmãos eles têm assim uma rixazinha, né? Assim, gostam de ficar se provocando, Rivalidade, tem né? uma certa Um ao outro, rivalidade. provocando, talvez até naquele sentido das aventuras, né? Um ficar, acho que fica bem acentuado isso, né? E quando ele percebe a inclinação do Plínio pela Flávia, ele já joga aquela coisa dele estar comprometido, querendo dizer que ele já tinha compromisso e que ele desposaria, né, a filha lá do Salvio Lentulus, né? E o Plínio, né, imediatamente diz que não, porque ele não tem a menor pretensão de se casar no momento, né? Então a gente vai vendo aí, né, esse caráter dos rapazes, né, que devem ser namoradores, né, devem ser conquistadores, né, bonitos, né, porque com toda
a sua condição também financeira, né? E, mas aí o Públio não fica nem um pouco chateado assim, com as brincadeiras em relação à Flávia também, porque ele quer bem aos rapazes como fossem filhos, né? Assim, os conheceu crianças, são amigos, os pais são amigos, né? E então se refere sempre a eles como filhos, né? Está bem, filhos, mas falaremos depois sobre meu tio. Quer dizer, ele está ansioso em visitar o Flamínio, né? E aqui o Emmanuel já vai descrever, né, a condição do Flamínio Severus. Ele fala que ele está abatido, né? Ele está em estado terminal, pelo que a gente vê aqui, né? Ele está prestes a desencarnar. Ele fala que a fisionomia já não tinha mais a mobilidade, né? A expressão de energia, mas ele vai acentuar que uma serena placidez se lhe irradiava dos olhos, né? Ele já tinha, acho que no início, ele já descreveu, o Emmanuel já tinha descrito o Flamínio como uma pessoa de bom coração, sensato, né? Logo no início, quando ele está falando sobre ele, sobre o Públio, né? E então ele vai reforçar isso aqui, né? Que ele, apesar de doente, de abatido, ele apresentava uma placidez no olhar, e a gente vai ver depois que ele tem assim a plena convicção de que a morte não termina, né? Então ele é uma pessoa que está preparada para desencarnar, cumpriu os seus deveres, né, bem, né? Agora só está abatido, né? E não tem aquele, fala que ele não tem mais cura, né? E é isso, né? A gente vai ver que depois, como ele vai falar aqui com Públio, ele vai apresentar um discurso de quem está plenamente assim preparado, né, para o desencarne, tem toda uma tranquilidade com relação a isso, né? Não está aflito, não mostra nenhuma ansiedade, nada disso, né? Apenas essa placidez, acho que é fruto mesmo da maturidade espiritual, talvez, né, dele, e que Emmanuel faz questão de colocar. Eu Podem acho falar. que é importante, Babi, você queria falar? Não, eu só achei interessante quando ele fala leis misteriosas das afinidades psíquicas, que a gente sabe que, na verdade, Do casalzinho, né? é um reencontro de É, almas afins, né? Só é. isso. O que eu queria falar é que a gente vai, assim, prestando atenção em algumas coisas e a gente vê certos traços de elevação moral, assim, incontestes no Publio Lentulus. Lá, mesmo lá na Palestina, quando ele chega, quando a Fúvia tenta fazer intriga, ele corta, né? No dia em que ela tem a situação, ela meio que o empurra, o puxa para que ele chegasse só na janela, já que ele não queria ouvir, que chegasse à janela apenas para ver, meio que forçado. Mas ele corta para não ouvir os comentários. Aqui agora, ele poderia, por curiosidade, querer saber, não, como é que está meu tio, o que ele está fazendo, alguma coisa, até para ele se preservar. Mas ele corta sumariamente o assunto para não falar sobre aquilo. Então, esse domínio que o Emmanuel apresenta das emoções desde o início, que desde o início eu falo isso, gente, é impressionante
o domínio que ele tem das emoções. É algo impressionante. E a gente vê também essa aversão aos comentários fúteis e levianos, que também é outro traço de superioridade moral, porque quantas vezes a pessoa vem para nos contar alguma coisa, e aí quantas vezes a gente meio que, sabe, quer ouvir, né? Você quer saber do que está acontecendo, não é? Então, a gente quer saber do comentário, a gente quer saber da fofoca, a gente quer saber. Isso é um traço da nossa inferioridade, porque a pessoa mais evoluída moralmente, ela vai realmente rechaçar, não vai dar oportunidade a mexericos. E a gente vê isso nele desde o início, né? Desde o início, né? Eu achei isso bem interessante. E aí a gente vê exatamente isso que a Babi lembrou dessa frase, desses misteriosos caminhos que nos reúnem, né? Que nos reúnem, que reconectam nossas vidas, coisas que parecem assim tão, assim, às vezes ocasionais e não são, né? Então eu acho assim bem interessante quantos caminhos já percorremos juntos, quantos desacertos, né? Partilhamos. Acertos, eu não sei se partilhamos muito, não, acho que não, mas desacertos bastante. E aí a gente vai se reunindo para reconectar e para reprogramar a nossa história, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? A gente ainda tem 15 minutos, não? Então, quem é que gostaria de ler um pouquinho? Lúcia, Ana, quem quer ler um pouquinho? Vamos, Posso meninas. ler, Pepita? Pode ler, Lúcia, vai. Posso ler? De vez em quando, os olhos serenos e tranquilos se fixavam detidamente na porta de entrada, como se esperassem alguém com o máximo interesse, até que rumores mais fortes, vindos do vestíbulo, anunciaram ao seu coração que ia cessar uma ausência de 15 anos consecutivos entre ele e os amigos sempre lembrados. Calpurnia, igualmente muito abatida, abraçou Lívia e Públio, derramada em lágrimas e apertando Flávia nos braços, como se recebesse uma filha estremecida. Ali mesmo, no vestíbulo, trocaram impressões e falaram das suas saudades intensas e das preocupações numerosas, até que Públio deliberou deixar as duas amigas em franca expansão afetiva e se encaminhou com Agripa a um dos compartimentos próximos do tablino, onde abraçou o grande amigo com lágrimas de alegria. Flamínio Severus estava magríssima, e suas palavras, por vezes, eram cortadas pela dispneia impressionante, dando a perceber que muito pouco tempo lhe restava de vida. Sabendo da satisfação do pai na companhia íntima do leal amigo, Agripa retirou-se do vasto aposento, onde as sombras do crepúsculo começavam a penetrar caprichosamente, como se o fizessem no silêncio sagrado das naves religiosas. Públio Lentulus se surpreendeu, encontrando o velho companheiro em tal estado. Não supunha revê-lo tão depauperado. Agora certificava-se de que era ele, sim, quem competia auxiliá-lo com os seus conselhos, levantando-lhe as forças orgânicas e espirituais com as suas exortações amigas e carinhosas. Continua? Uma vez a sós, contemplou o amigo e mentor como se estivesse a mirar uma criança enferma. Flamínio, por sua vez, olhou face a face e, olhos rasos d'água, tomou-lhe as mãos nas suas,
dando-lhe a entender que recebia ali, naquele momento, um filho muito amado. Num gesto brando e delicado, procurou sentar-se mais comodamente e, amparando-se nos ombros de Lentulus, murmurou comovidamente ao seu ouvido: Públio, aqui já te não recebe o companheiro enérgico e resoluto doutros tempos. Sinto que apenas te esperava para poder entregar a alma aos deuses, tranquilamente, supondo já cumprida a missão que me competia na terra, com a minha consciência retilínea e os meus honestos pensamentos. Para, Pepita, vai mais. Há mais de um ano presinto um instante irremediável e fatal, que agora, satisfeito o meu ardente desejo, deve estar avizinhando-se com a velocidade do relâmpago. Não desejava, pois, partir sem te apertar em meus braços, fazendo-te as últimas confidências neste leito de morte. Vamos parar aí, Lúcia, senão depois não vai dar tempo. Vamos. Eles estavam ansiosos, né, por encontrar esses amigos tão queridos, né? E a Lívia encontrou a Calpurnia e se abraçaram com emoção e foi um encontro de corações, né? A Calpurnia por extrema amizade a eles e também pelo sofrimento que ela vinha passando em ver o companheiro dela naquele estado, né? Próximo à morte. E elas começaram a falar uma com a outra, trocar as impressões, e o Flamínio, e o Públio deliberadamente deixou as duas à vontade para que conversassem e foi encontrar um amigo que ele estava ansioso por reencontrar. Ele ficou impressionado porque ele estava... A situação de saúde dele, né, muito magrinho, com dispneia, ele ficou impressionado com aquilo, abatido, né, mas ele estava ansioso por encontrar o amigo. O filho, percebendo a emoção e a vontade deles conversarem no reencontro, deixou-os sozinhos, né? E saiu, e o Públio encontrou, ficou triste de vê-lo naquela situação, depauperado, e precisava, disse para ele, né, para o amigo, que precisava dos conselhos dele para recuperar suas forças, tanto físicas quanto espirituais, né? Precisava conversar com ele. E o Flamínio também ficou muito emocionado de encontrá-lo, porque o tinha como um filho amado, e expressou isso para ele, né, que estava só esperando ele para partir, que o amava muito, né, e que era a vontade dele, antes de partir, reencontrá-lo e expressar esse sentimento, né. E foi isso, foi um encontro de pessoas que se amam, que se gostam e que se respeitam, e ele querendo conversar com ele sobre as suas angústias, para ver se recuperava suas forças, e, por sua vez, o Flamínio também, antes de partir, querendo ter mais um contato com aquela pessoa que ele tanto respeitava e amava. Eu acho que é muito lindo desse texto todo que nós lemos, esses parágrafos são assim extremamente belos e poéticos, porque falam exatamente desse sentimento verdadeiro de amor entre corações afins. Não é um amor com interesse, não é um amor, não é nada disso. Eles eram amigos, irmãos, muito, muito unidos. E aqui, aquilo que a Glorinha falou no comentário dela, ele vai reforçar isso. Ele tinha consciência, ele disse há um ano que ele esperava a morte, mas ele achava que ele permanecia vivo no desejo, nessa vontade de
aguardá-lo para conversar. E ele diz mais ainda que ele agora que se encontraram, agora que eles vão se falar, ele acredita que a morte virá com a velocidade de um relâmpago. Olha que lucidez. Porque é exatamente aquele, a gente vê uma série de casos assim que a pessoa está esperando, né, aquele encontro, aquilo traz a ela uma força para se agarrar à vida, para prosseguir, para continuar. Uma vez esse desejo atendido, ele relaxa e aí ele sabe, agora acredito que a morte virá com a velocidade de um relâmpago. Mas ele sabe que ele, como ele diz, ele tem os sentimentos de dever cumprido, não é? A consciência tranquila de ter cumprido os seus deveres, de ter feito é, o bem. Então, a gente vê que, independente de religião, eles não tinham esse nosso entendimento do prolongamento da vida. Eles acreditavam que a vida prosseguia porque eles tinham até o culto dos antepassados. Eles tinham altares em casa em que eles cultuavam a memória das pessoas que haviam partido. Então, eles acreditavam que a pessoa continuava de alguma maneira viva, né? Mas não com a lucidez que, digamos, a doutrina espírita coloca. Mas a gente percebe que ele é um espírito muito lúcido, né? Que é uma condição. E aí deve ser muito bem assessorado espiritualmente, né? Dando a ele essa tranquilidade, essa conformação. Eu digo assim, é um sentimento de renúncia, de conformação, de aceitação dos desígnios divinos. Alguém quer comentar alguma coisa rapidinho? A gente tem poucos minutinhos, 6 minutos. Eu achei interessante aqui também, Pepita, quando ele vai todo ansioso em desabafar, né, para o Flamínio, ele queria contar as suas dores, mas aí quando ele vê o Flamínio naquelas condições, ele fala, bom, agora certificava-se de que era ele, sim, que competia auxiliá-lo com os seus conselhos, levantando-lhe as forças orgânicas e espirituais, com as suas exortações amigas e carinhosas. Quer dizer, a conexão entre eles era tão grande que ele esquece ali a dor dele, né? É. E ele se vê na obrigação Naquele de momento, levantar o ele, ânimo, né? ele confortar o amigo. Mas a gente vai Confortar o... prosseguir, porque nós paramos aqui, mas Flamínio respondeu-lhe, não é isso? Nós paramos aí, aí a gente, esse diálogo Flamínio. vai prosseguir, e aí a gente Flamínio. comenta com mais É. atenção. Que é bem bonito esse trecho, é bem lindo. Vai tocar uma música para gente, Glória? Vou tocar.
coragem, a esperança. Hoje, Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, fazer brilhar os teus lindos lauréus em teus servos fiéis. Fazer brilhar os teus lindos lauréus em teus servos fiéis. Nesse momento, agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de reunir-nos em Teu nome, pela bênção de termos acesso a essas obras que falam ao nosso coração, de servos fiéis, que servem para nós de inspiração, de modelo. Jesus querido, Tu nos reunistes porque laços de afinidade nos conectam. Permite, Senhor, que possamos aprender a refazer os nossos caminhos, a educar os nossos sentimentos, a elevar o nosso coração. Sem Ti, Senhor, nada somos. Quando nos sentimos afastados de Ti, nosso coração é árido. O nosso pensamento é árido, Senhor. Sem a Tua água, que pode desedentar o deserto de nossas almas, seremos terra árida. Por isso te pedimos, Senhor, dá-nos de beber, como destes à mulher samaritana. Dá-nos, Senhor, pão da alma, pão do espírito. Fortalece-nos para que possamos ser mais resistentes às intempéries, mais resistentes ao mal que ainda trazemos, mais resistentes às tentações dos velhos padrões. Então, Mestre querido, eis-nos aqui. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa os nossos lares. Abençoa todos aqueles que o Teu amor colocou ao nosso redor ou sob a nossa tutela. Ampara-nos, Mestre amado, para que não saiamos daqui de mãos vazias, sem nada para Te ofertar. Ampara-nos, querido amigo. Pedimos hoje também pela diva, a irmãzinha da nossa Lore, para que ela seja amparada, para que os médicos da espiritualidade possam assisti-la e auxiliá-la. Ampara também a toda a família, para que eles possam compreender os Teus desígnios.
Pedimos pela nossa irmã Fátima, que completa mais um ano, mais um ciclo de vida, para que ela seja abençoada e fortalecida. Pedimos por todos os espíritos que nos cercam, para que eles também sejam amparados, para que também sejam abençoados. Agradecemos, Senhor, ainda por todas as bênçãos que recebemos na programação desse passeio, com tantas crianças, com tantos espíritos, com histórias difíceis, com uma galera tão grande, espiritual, a ser tocada, a ser mexida. Obrigada, Senhor, e te pedimos ainda que abençoes a todos aqueles que, colaborando conosco, nos permitiram a realização. Tu sabes que a nossa casa é pequenina, que os nossos recursos são parcos, mas a tua bondade toca os corações amigos para que nos sustentem. Então, por tudo isso, Jesus, muito, muito obrigado. Que assim seja.